Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. E meus irmãos, olha para cá. Eu quero falar deste livro, do livro de Salmos. Que este livro de Salmo, aleluia, ele não é verso, é número. E aqui, meus irmãos, esse livro é interessante. Há tempos atrás, aos tempos passados, lá atrás, aleluia, eles foram escritos, não em livro como nós estamos vendo agora, mas eles eram escritos, aleluia, em rolo. E dos rolos, aleluia, eles passaram para os pergaminhos. E aleluia, lá atrás os estudiosos vão estudar, aleluia, sobre este livro de Salmo, que é interessante. Lá atrás eles foram escritos por 5 livros, meu pastor. 5 livros separados, aleluia, esse livro de Salmo foi escrito. E o que é interessante, aleluia, que eles eram colocados no rolo, aleluia. E nesses rolos eles eram escondidos, aleluia. E mais lá na frente eles acharam, aleluia, esses tambor com esses livros, aleluia, enrolados no rolo. Era pele de animal. Que pele de animal era essa, missionário? Era pele de ovelha, aleluia, cabrito, aleluia, que aonde era tirado o couro daqueles animais e era feito a essas escrituras, aleluia. Hoje ficou mais fácil para mim e para você, porque foi separado, aleluia, cada número por número. Nós vimos, aleluia, que o Salmo, aleluia, do versículo 1 até o 41 foi o primeiro livro de Salmo. O 73 até o 89 é o terceiro livro do Salmo. Do 90 até o 100 é o quarto livro. 107 até o 150 compõe o crono, é o quinto livro dos Salmos. Aleluia. Quem está entendendo nessa noite, glorifica a Deus. Então é aqui em cima, aleluia, desse salmo que a palavra vai ser ministrada para mim e para você. No versículo de Salmos 42 tem algo interessante, irmão, que vai nos ensinar, aleluia, a se aproximar mais de Deus, porque a palavra é avivamento, a palavra é vida, a palavra é consolo, a palavra é libertação, a palavra, irmão. Então esta palavra, aleluia, ela vai nos ensinar algo na minha vida e na tua vida. Esta palavra, ela vai te aproximar mais de Deus. E o versículo de Salmos, capítulo 42, vai falar dos filhos de Corá. E eu estava lendo, meditando nessa palavra em casa, meus irmãos. E quando eu estava lendo, o Espírito Santo falava comigo no versículo 1: e como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Aqui eu vejo a necessidade, aleluia, de um homem a querer sentir a presença do Espírito Santo de novo, aqui sentir a graça de novo na sua vida, aleluia. E ele vai dizer, aleluia, assim pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O que eu achei interessante, meus irmãos, que esse texto vai falar dos filhos de Corá. E quando eu estava lendo, aleluia, eu comecei a pesquisar, aleluia. E naquele quando houve aquela rebelião, irmão, de Corá, aleluia, contra Moisés e Arão, a Bíblia diz, aleluia, que no número 26, verso 11, afirma que esse jovem, os filhos de Corá, meu pastor, não estavam, aleluia, naquela rebelião.
Louvado seja o nome do nosso Senhor. E eu fui me aprofundar mais no texto. Aleluia. Que súplica é essa? Que lamentação é essa? Aleluia. Que sede é essa? Porque aqui ele está com sede do Deus vivo. Aleluia. E aqui ele não está tendo mais a oportunidade, irmão, de sentir a presença. Ele não está tendo mais a oportunidade, aleluia, de adorar. Ele não está tendo mais a oportunidade que ele tinha, aleluia, lá atrás. Aleluia. E aí eu fui para os estudos, aleluia. E aqui ele se encontrava preso, irmão. Aquele se encontrava carcerado em algum lugar, a Bíblia não fala, mas ele se encontrava, aleluia, encarcerado. E quando ele estava encarcerado, olha para cá, irmão, quando ele estava encarcerado, aleluia, ele vai usar, aleluia, este nome que é o nome de um animal, coça. E eu fui pesquisar o que significa coça. É um animal pequeno, irmão, e tenho que ensinar para mim e para você a ser um crente verdadeiro. E aqui, aleluia, ele vai se comparar com este animal. A primeiro texto, meu pastor, ele vai dizer: como suspira a coça elas correntes das águas, assim por ti, ó Deus. Ele estava se referindo, aleluia, um animal, aleluia, que quando aquele animal, aleluia, ele via, aleluia, um corre de uma água, ele acompanhava aquele corre daquela água, irmão, aleluia, para beber água quando ele se sentia cheio. E o que eu achei interessante, meu pastor, aleluia, ele tinha um faro, aleluia, um faro, aleluia, muito grande, a quilômetros e quilômetros, aleluia, ele sentia o cheiro das águas, aleluia. E o que eu achei interessante aqui desse animal, aleluia, fazendo estudo, e o Espírito Santo falando, é que ele não bebia qualquer água não, irmão. Quando ele encontrava o corre da água, ele acompanhava aquele corre até encontrar a fonte, porque era da fonte que ele bebia, era da fonte que ele saciava a sua sede, era da fonte, aleluia, que ele tirava, aleluia, a sua força. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Assim é o crente de hoje, irmão. Ele tem que saciar da água, ele tem que ter sede desta água, que é o Espírito Santo, aleluia. Nós temos que beber desta água, aleluia, porque esta água é água da fonte da vida, aleluia. E aqui, irmão, ele vai se comparar com esta coça, porque a coça, irmão, o que acho interessante da coça é que quando ela achava, meu pastor, ela tinha um faro maravilhoso, a quilômetros e quilômetros, ela sentia o cheiro das águas, e quando ela batia no corre, ela ia até na fonte. Ela não bebia de qualquer água, aleluia. E o que é interessante deste animal, irmão, louvado seja o nome do nosso Senhor, é que quando ela via a água, ela ia pulando, ela ia salteando, ela ia se alegrando, aleluia. Ela ia pulando de alegria, meu pastor, porque ela tem achado a fonte das águas, aleluia. E aqui ele está comparando com esta coça, porque quando ela encontrava a fonte, ela se alegrava. E aqui ele está sentindo saudade, meus irmãos, quando ele ia no templo adorar,
A Bíblia diz que o judeu, ele saía da onde estava e ia até Jerusalém, porque havia 3 festas, irmão: as festas da Páscoa, a festa do tabernáculo e a festa do Pentecostal. Quando acontecia o ano dessa festa, se reuniam todos os judeus e ele saía da onde estava e ia para esta festa, aleluia, porque ele sabia quando chegasse em Jerusalém, aleluia, eles iam encontrar a presença de Deus. Lá está a arca, irmão, e a arca simbolizava a presença de Deus, aleluia, a presença do nosso Deus poderoso, aleluia. E aqui, meus irmãos, os judeus, eles iam alegres, eles iam pulando, eles iam cantando, aleluia. Por isso que o versículo, olha para cá, irmão, por isso que o versículo 4, ele diz: eu lembro destas coisas e dentro de mim derrama minha alma, de como passava eu com a multidão, o povo gritava em procissão na casa de Deus, entre grito de alegria e louvor, a multidão em festa, eles iam pulando, glorificando, tocando os pandeiros, tocando a sua harpa, porque eles sabiam que quando chegasse em Jerusalém, a presença estava lá. Glória a Deus, aleluia. E hoje, meu pastor, os crentes, para vir para cá do Senhor, é se arrastando. Para vir para a casa do Senhor, aleluia, o cara tem que estar puxando. Para vir para a casa do Senhor, aleluia, o cara tem que estar chamando, irmão. A presença está aqui, a arca da aliança está aqui, é a presença do Espírito Santo. É por isso que o salmista dizia no Salmo 122: alegrei, como disseram, vamos à casa do Senhor, porque na casa do Senhor, irmão, tem alegria, porque na casa do Senhor tem livramento, na casa do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Começa a glorificar, porque na casa do nosso Senhor tem poder, na casa do nosso Senhor tem revestimento, na casa do nosso Senhor tem vitória. Glória a Deus. A presença está aqui, irmão. Aleluia. Então ele, dentro do cálice, meu pastor, ele vai se lamentar dizendo: quando é que eu verei a face do meu Deus? E quem estava lá, aleluia, começava a criticar, dizendo: onde está teu Deus? Onde está o teu Deus, aleluia, para te ajudar? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aqui eu vejo um homem, aleluia, com a esperança, irmão, de voltar a adorar, a esperança de um homem a voltar a cantar, a esperança de um homem a voltar a louvar dentro do templo. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz, meu pastor, aqui já é a Bíblia que fala que eles tinham uma posição dentro da casa. A Bíblia diz que eles eram divinos. Ficava um, aleluia, no instrumento e o outro ficava na portaria. Mas eles tinham um papel fundamental dentro da casa de Deus. E o nome desses homens, aleluia, era assim: Eucana e Abisaf. São os 3 filhos de Corá, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. E aqui, meus irmãos, quando havia festa em Jerusalém, ele saía dos seus lugares para adorar. E agora ele não pode mais, irmão. Agora ele não pode mais subir.
mais vê a glória de Deus, porque ele se encontra nessa situação. Mas Deus, aleluia, vai dizer para ele: ei, louvado seja o nome do nosso Senhor. Deus vai dizer para ele, aleluia, aqui no versículo capítulo 8, o Senhor vai dizer para ele, dizendo assim, ó: contudo, Senhor, durante o dia me concede a tua misericórdia, aleluia, e de noite comigo está o teu cântico, uma oração do Deus da minha vida, aleluia. Deus estava dando para ele mais uma oportunidade, porque Deus estava falando: ei, louvado seja o nome do nosso Senhor, porque aonde tem um coração quebrantado, aonde tem um coração adorador, aleluia, eu quebro as cadeias, eu quebro os ferrolhos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E ele chorava, porque ele sentia a necessidade de querer sentir a presença de Deus. E Deus é que estava falando para ele: louvado seja o nome do nosso Senhor. Você está comigo todos os dias, no cântico e na noite, na oração, aleluia. E ele dizia: tu é minha rocha, tu não tem me abandonado. Mas os inimigos têm vindo contra mim, dizendo: aonde está o meu Deus? Aonde esse Senhor se encontra? Deus sempre estava lá, irmão, estava consolando ele. A presença de Deus estava lá, mas ele tinha sede de entrar no templo pulando, salteando de alegria. O prazer do judeu, irmão, era esse, meu pastor. É que eles pulavam. Hoje, para tu mandar um crente dar uma glória, é a maior luta, irmão. E aqueles pulavam, aleluia, de alegria. Louvado seja o nome do nosso Deus. E aquele vai se comparar com uma coça, porque a coça, irmão, quando ela achava o corre, ela sabia que ia chegar à fonte. Ela pulava de alegria, ela salteava, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero aplicar nesta noite em cima desta palavra, que esta palavra venha falar comigo e com você. Eu estou pregando para uma geração, irmão, que se alegra na presença. Eu estou pregando para uma geração que é sacerdote, que é necessitado da presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Era necessário para ela achar a fonte, porque ela não bebia de qualquer água, meu pastor. Somente a água da fonte saciava a sede daquele animal. E aqui o salmista está dizendo, aleluia: minha alma tem sede, a minha alma tem sede de ti, aleluia, como a coça correndo pelas águas, assim é minha alma, Senhor. Ele estava dizendo: eu quero ter mais uma oportunidade de te adorar, Senhor. Glória a Deus. E hoje nós temos o hábito, irmão, de adorar. Hoje nós temos o hábito de adorar, aleluia, de glorificar o nome do Senhor. Aonde você estiver, aleluia, você tem o acesso, porque foi rasgado o véu. Jesus, aleluia, ele veio, irmão, e separou aquilo que estava, ele ajuntou aquilo que estava separado, aquilo que impedia de eu e você chegar nos santos dos santos.
Jesus, aleluia, Ele juntou para mim e para você e preparou o caminho da adoração. Glória a Deus. E aqui eu estava lendo, meu pastor, e eu estava lendo a Bíblia e havia uma mulher que tinha a mesma sede do que essa coça. Beber da água das fontes. O que é isso, missionário? Me prova na Bíblia. A Bíblia diz, meus irmãos, que no livro de João, capítulo 4, verso 20, mas no versículo 13, mais atrás, vai dizer que aquela mulher, ao ouvir que Jesus tinha uma água diferente, tinha uma água que matava a sede, tinha uma água que jorrava dentro dele, tinha uma água, aleluia, que preenchia todo o vazio. Quando ela ouviu falar desta água, meu pastor, ela vai dizer: me dê desta água, para que eu não venha mais buscar. Ela estava com o cântaro, ela saiu dali com o cântaro cheio da água vida, porque quem estava lá era o dono da vida. E o Senhor diz, aleluia, falando para ela: mulher, aquele que beber desta água aí terá sede, mas aquele que beber da minha água, essa jorrará dentro de ti como a fonte da vida eterna. Tem água da fonte para ti, tem água que fonte para você. E ela disse: me dá dessa água. Glória a Deus. Aleluia. A alma dela estava saciando por aquela água. E o que eu achei interessante é que quando ela recebeu desta água, ela não viveu a mesma pessoa. Aquela mulher era prostituta, irmão. Aquela mulher, aleluia, os pecados dela foi revelado diante de Jesus. Que Jesus disse: ei, mulher, vai chamar o teu marido. Ela disse: eu não tenho. Falaste bem, já teve 5, que tu tem agora não é teu. Jesus está dizendo: abandona, porque não é teu. O que eu tenho para ti, aleluia, isso é teu. O que eu tenho para ti é salvação, mulher. O que eu tenho para ti é vida eterna. O que eu tenho para ti é a fonte da água. Glória a Deus. Aquela mulher, irmão, ela foi uma mulher, aleluia, que estava com sede. Porque quando nós viemos para a presença de Deus com sede, irmão, Deus mata a nossa sede. Tem pessoas que vêm para o culto seco e voltam seco. Por quê? Porque não procura beber desta água. Esta mulher que tomou uma decisão, essa mulher que tomou uma posição, ela chegou: Senhor, me dê desta água. Aqui ela se rebaixou, aqui ela se humilhou, aqui ela disse: eu necessito desta água para matar a minha sede. Primeiro passo é você, irmão. O dono da água está aqui, ó. Mas para matar a tua sede, saciar a tua sede, saciar a tua alma, vem da parte de você, aleluia, tomar uma posição, aleluia, e se encher desta graça. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui, meus irmãos, Jesus está conversando com ela. Aí o capítulo 20 que eu falei, aleluia, o capítulo 20 ela vai dizer: Senhor, mas aonde é o lugar de adorar? Os nossos pais lá atrás, eles falaram que é no monte aí, ó. Mas você, judeu, diz que é em Jerusalém. Mas eu quero saber onde é mesmo o lugar de adorar, aonde é o lugar certo
certo. Um fala uma coisa, outro fala outra. Me responde, Senhor, qual é o lugar certo? E Jesus olha para ele e diz: não é nem no monte, nem em Jerusalém. A verdade que já chegou, que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Tem que se entregar para Ele, irmão. Tem que se rasgar o coração, rasgar a alma,